Eu vou primeiro mostrar uns vídeos dessa trend, depois eu vou trazer os comentários e depois eu vou trazer a notícia pra gente se atualizar, entender o que tá acontecendo, né? Mais de cunho informativo, a gente vai compreender isso. Você é assim, som de... É aquela frase, né? Eu só acredito vendo e eu vendo não acredito. Linda dentro da BM, sobe no foguete novo. Vamos. Você é assim, som de... Você é assim, som de... Gente, isso daí é uma trend onde os homens simulam que se uma mulher não aceitar o pedido de relacionamento, eles simplesmente vão fazer tudo isso aí que eles mostram no vídeo. Inclusive, o rapaz do primeiro vídeo é um influenciador carioca e do último vídeo é um influenciador baiano. O Yuri, lá do Rio de Janeiro, não se pronunciou sobre a trend e o Lipe, que é daqui de Salvador, disse que o vídeo foi tirado de contexto e que o míssel que ele mostra no conteúdo seria lançado na casa dele. Pra quem não sabe, trend de TikTok é mais ou menos assim, ó. A pessoa foi lá, fez um vídeo e as outras pessoas vão copiando esse modelo de vídeo. Não tem autor, né? Tipo assim, você não identifica o autor. A trend, ela toma uma vida própria com as pessoas reproduzindo o modelo dele. Mas e aí? Qual o comentário de vocês diante de uma trend horrorosa como essa? Vocês viram, né? A trend basicamente é essa, né? Treinando, caso ela diga não, aí a pessoa disse não, pediu em namoro ali e tal, tava de joelhos, pediu em namoro, a pessoa disse não e senta a porrada depois. Eu escutei alguns comediantes, sempre comediante, ou raça maldita, né? Sempre comediante, né? Dizendo que é humor do absurdo tal. Só que, cara, a gente vive no Brasil. No Brasil é uma realidade que, primeiro, as pessoas recebem um não de um jeito que é muito ruim, não sabem receber um não. Isso é uma realidade muito brasileirinha, que é a impossibilidade de lidar bem com o não. E segundo, porra, violência sobre mulher é uma coisa extremamente comum, né? No Brasil, infelizmente. Não é como se fosse raro, não é uma raridade. Não é como se esse tipo de situação fosse rara. Então eu me pergunto se isso é um humor do absurdo ou se isso é um humor catártico. Entende o que eu quero dizer? Essa suposta trend do se ela disser não é muito problemática por motivos óbvios. Ela mostra e memifica e tenta criar uma trend de violência contra as mulheres. Você transforma em trend, em meme, em piada, dizer para meninos, para homens, para jovens que se uma mulher não quiser ele, se ela disser não para ele, ele deve reagir com violência, ele deve reagir com soco, porrada, facada, paulada, que é o que os vídeos mostram. Os homens fazendo isso, achando engraçado. Então, mas aí que tá. Pra mim, o lance é o seguinte, né? Eu acho que é necessário afastar um pouco a ideia de que o vídeo, ele vai conduzir até o comportamento. O vídeo não vai conduzir até o comportamento, como se o vídeo estivesse ensinando isso. O vídeo, obviamente, é uma piada. É óbvio que é uma piada. Só que o ponto é, essa piada funciona como? Ela funciona como um absurdo? É no absurdo que ela é engraçada? Isso não é uma questão de opinião, não é uma questão de ai, mas é que na minha cabeça é um absurdo. Não é sobre isso, tá? Vamos entender que nós somos sujeitos da cultura. Nós somos sujeitos constituídos socialmente, constituídos culturalmente. Então existe um nível da nossa participação no mundo que não depende da nossa vontade, que não depende da nossa... Como é que eu vou dizer isso? Não é nossa escolha. Por isso que me dá a impressão, parece pra mim, que esse humor, ele não funciona pelo absurdo, mas funciona pela catarse que ele gera. Funciona num sentido cínico, no cinismo de você colocar a realidade, mas ao mesmo tempo se afastar dela cinicamente. Ela não pode não querer? Essa questão do não é muito importante, porque muitas vezes quando a mulher tenta se separar, é quando ela é morta. Realmente, se ela disser não, é a hora em que acaba a vida das mulheres. E, curiosamente, muitos desses perfis mais conservadores dizem que a mulher deve se preservar. Ou seja, que ela deve dizer não. Que ela... A Raquel Ripani, ela tá falando muito sobre, nesse vídeo aqui, né? Muito sobre inter-relação entre homem e mulher, né? Sobre esse lance de disse não, etc. Tem que ser respeitado, tudo bem.
Eu acho que essa fala que ela tá fazendo, puxa pra um lado que é muito interessante e é importante de se dizer e tudo mais. Mas o que me pega é, esse quê catártico e cínico da piada é o que dá a graça dela. E esse quê catártico e cínico, ele tá expondo um pedaço da nossa realidade que não se faz pelo absurdo, mas que se faz pela regularidade. Ela não deve ficar com qualquer um, que ela devia se valorizar. E eles vão, inclusive, colocar culpa nela por ela ter, talvez, aventado sair com alguém que depois cometeu alguma violência contra ela. Quer dizer, como é que a mulher vai... É só se ela andar com uma bola de cristal. Só se tivesse a massa sensitiva na cabeça dela o tempo inteiro, dizendo, esse vai te matar, esse não vai, porque a gente não sabe quem são. Então, mais uma vez, a gente torna evidente o quanto é importante a gente criminalizar a misoginia para que a gente consiga fazer o discernimento entre o que é conteúdo e o que é incitação ao ódio. Porque esse conteúdo é incitação ao ódio. Agora, por que esse conteúdo não sai do ar? Se tivesse um vídeo de uma mulher ensinando como é que esfaqueia um homem, literalmente, vocês não acham que isso teria cairia umas contas aí? Umas bandeirinhas vermelhinhas levantariam? Por que a mesma coisa não acontece se é violência contra a mulher? Por que as mulheres merecem de menos proteção? Merecem menos proteção, plataformas? Me conta, por quê? Então, eu acho que não cairia, porque aí provavelmente seria reconhecido como humor do absurdo. Provavelmente seria de fato reconhecido assim. E nossos senadores, nessa quarta-feira, vão decidir a respeito da lei de criminalização da misoginia. A gente conta com vocês, a gente precisa de vocês. Vocês vão dizer sim à proteção das mulheres? Sim ao fim da misoginia? Davi Alcolumbre, contamos com você. E isso acabou se transformando, de fato, em algo que foi para um quê jurídico, policial e tudo mais, né? Treinando, caso ela diga não, vídeos no TikTok simulam agressões a mulheres em meio à escalada de violência e recorde de feminicídios. Vídeos publicados por jovens mostram encenações de reação violenta a negativa em pedidos de namoro ou casamento, com simulações de socos, golpes com faca. No Rio, uma jovem que recusou um homem foi esfaqueada mais de 15 vezes e sobreviveu após quase um mês internada. Foi o caso da menina, ficou muito famoso também. Apareceu na mídia, né, bastante. A trend que circula no TikTok, com a frase treinando caso ela diga não, ganhou força nas redes sociais e tem gerado repercussão nas últimas semanas. Nos vídeos, os criadores simulam situações de abordagem romântica, geralmente um pedido de namoro ou casamento, e em seguida aparece a frase treinando caso ela diga não ou variações semelhantes. Depois da legenda, os autores encenam reações agressivas diante da possibilidade de rejeição. Em muitos casos, as simulações incluem socos em objetos, movimentos de luta ou golpes com faca. Segundo o blog da Júlia do Alibe, a Polícia Federal derrubou perfis e abriu inquérito para investigar os vídeos virais que simulam violência a mulheres. Após a publicação da reportagem, o TikTok enviou uma nota ao G1 informando que o conteúdo viola as diretrizes da comunidade e que os vídeos foram removidos da plataforma assim que identificados. Isso ocorre em um contexto de recorde de feminicídios e escalada de violência contra as mulheres. O Brasil registrou um recorde de feminicídios em 2025. Ao todo, 1.470 mulheres foram mortas por esse tipo de crime no país ao longo do ano, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número supera os 1.464 casos contabilizados em 2024, que até então representavam o maior patamar da série histórica. Na média, os registros indicam que 4 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil no ano passado. E vamos ver aqui o blog da Júlia do Alibe. Polícia Federal derruba perfis e abre inquérito para investigar a trend caso ela diga não. A ação da Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal foi confirmada ao blog nesta segunda-feira. Vídeos nas redes sociais incitam violência contra mulheres. A Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal derrubou perfis em redes sociais e abriu inquérito para investigar a trend caso ela diga não. A informação foi confirmada ao blog nesta segunda-feira e a corporação deu início a uma ofensiva para desarticular a propagação desses conteúdos que incitam a violência contra mulheres. Vídeos publicados por jovens mostram encenações de reação violenta negativa em pedidos de namoro ou casamento, com situações de socos e golpes com faca. No Rio, uma jovem que recusou um homem foi esfaqueada mais de 15 vezes e sobreviveu após quase um mês internada. Terça-feira, dia 10, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados vai votar um requerimento para a Procuradoria-Geral da República investigar a publicação viral. O pedido de autoria do deputado Pedro Campos é para a PGR tomar as medidas necessárias a
responsabilização criminal por apologia à violência. Em entrevista ao Globo News+, o deputado afirmou que conduta de influenciadores é apologia ao crime e aponta a crise da masculinidade como combustível para violência digital. Na real, eu me pergunto se isso é uma crise da masculinidade ou se isso é simplesmente o exercício de um tipo de masculinidade que talvez sempre tenha sido exercido e talvez nesse momento esteja sendo um pouco mais debatido e esteja se transformando em notícia mais frequentemente do que era antes. Ele continua. O que temos visto é uma reação completamente absurda à ocupação de espaços de poder pelas mulheres. E é o que eu digo, né? Será que isso é uma coisa nova? Os homens estão perdendo aquele papel de únicos provedores e comandantes. E a resposta é atualizar o machismo e o patriarcado para o século XXI através da internet. Que aqui é basicamente falar sobre a emergência e reprodução dos discursos masculinistas, que dão uma roupagem ideológica para o machismo, que é um fenômeno estudado dentro das ciências humanas em geral. Então deixa de ser um fenômeno, um objeto de estudo e se transforma de fato numa ideologia. Algo que pode interpelar o sujeito, o indivíduo, aliás, para que ele se transforme nesse tipo de sujeito. Algo que vira, com muitas aspas, um guia de vida muito mais do que um senso comum. Além da punição individual aos influenciadores, Pedro Campos defende que a investigação da PF e o avanço da PGR foquem na estrutura das empresas de tecnologia. E ele termina dizendo que é fundamental entender o que essas plataformas estão fazendo para coibir que esse tipo de conteúdo circule. Não podemos permitir que a disseminação de ideias que geram comportamentos violentos seja lucrativa ou facilitada pela falta de moderação, disse o deputado. E é basicamente isso, gente. Acho que eu consegui trazer aqui o suco dessa notícia, desse fato, desse acontecimento. Eu tenho a impressão de que o lance disso, o perigo disso, é essa catarse coletiva que dá uma certa normalização pro fato, dá uma normalização que tá para além do normal estatístico e que se transforma num normal subjetivo. Num normal que se situa na própria subjetividade do sujeito, onde é reafirmada a possibilidade ali, catártica e cínica, de praticar a violência que já é praticada no cotidiano. Me diz aí o que você acha. Vale um processo aqui para esses criadores? Vale uma responsabilização para esses criadores? São criadores com perfis de 200 mil, 500 mil, 800 mil seguidores, pessoas que, por sua vez, têm um público muito grande ali. O que você acha?